Olá, boa noite. Bem-vindos aos estúdios do jornalismo da Globo no Jardim Botânico. Começa agora o último debate do segundo turno entre os candidatos a prefeito do Rio de Janeiro. É uma oportunidade para avaliar os planos e as ideias de quem pretende comandar a nossa cidade pelos próximos 4 anos. Aqui comigo estão Eduardo Paes, do Democratas, e Marcelo Crivella, do Republicanos. Candidatos, boa noite. Obrigada pela presença. Boa noite, boa noite. Para a proteção dos candidatos e de toda a equipe envolvida na produção do debate, este ano não teremos uma plateia no estúdio. De acordo com protocolos de prevenção à Covid-19, reduzimos ao máximo o número de pessoas aqui presentes e estamos seguindo normas de distanciamento social. Esta é a razão, como você já deve ter observado em casa, da instalação dessas placas de acrílico aqui em frente às bancadas dos candidatos. Vamos agora às regras do debate. O debate terá 3 blocos. O primeiro e o terceiro blocos são de temas livres. Os candidatos trocam perguntas sobre os assuntos que quiserem. No segundo, os temas serão determinados por sorteio. Os candidatos terão 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 45 segundos para a tréplica. Em cada bloco, cada candidato fará 2 perguntas e responderá a outras 2. No fim do terceiro bloco, os candidatos farão suas considerações finais. A posição dos candidatos no estúdio e a ordem das perguntas foram decididos por sorteio com acompanhamento de assessores dos candidatos. Eduardo Paes abre o primeiro bloco, Marcelo Crivella abre o segundo e assim por diante. A ordem das perguntas em cada bloco também vai se alternando. Se algum candidato se sentir moralmente ofendido, pode pedir o direito de resposta. Eu e a produção do debate vamos analisar o pedido e anunciar a decisão assim que possível. Se o pedido for considerado procedente, o candidato ofendido vai ter 1 minuto para se defender. Os candidatos não poderão exibir para as câmeras qualquer tipo de documento, texto, nem usar celulares ou tablets. As regras também não permitem que um candidato fale fora de hora. Vamos começar então, candidato Eduardo Paes, o senhor tem 30 segundos para a sua primeira pergunta. Muito bem, muito obrigado, boa noite a todos, prazer estar aqui. Ô Crivella, eu estou aqui com o seu programa de governo de 2016 e um dos objetivos centrais do seu programa era o seguinte, era reduzir os níveis de pobreza e indigência na cidade. De lá para cá, a população de rua, antes da pandemia, até aumentou quase, mais do que triplicou, de 4 mil para mais de 14, 15 mil pessoas. Eu te pergunto o seguinte, você prometeu cuidar das pessoas numa cidade de 6,5 milhões de habitantes. Né? Que pessoas que você priorizou durante esses 4 anos de governo? Muito boa noite a todos. Quero agradecer à Globo aqui pelo debate. E antes de eu responder essa pergunta, deixa eu falar uma coisa fundamental. Eu já tive aqui em debate semelhante a esse, contra pessoas do grupo do Eduardo, Cabral, Pezão, e a eleição parecia a mesma. Manipulação, campanha riquíssima, ibope disparado, e eles ganharam a eleição. Mas eu pergunto, ganharam mesmo? Não, foram presos. A mesma coisa vai acontecer agora. Eduardo Paes vai ser preso. Eu digo isso com o coração partido, porque ele cometeu os mesmos erros que Cabral e que Pezão. Ele vai ser preso. Quando voltar a palavra para ele, ele vai dizer o seguinte, o Witzel dizia a mesma coisa, eu estou solto. Acontece que quando o político está fora do mandato, o processo corre devagarzinho. Mas quando toma o poder, aí é emblemático. Aí o Ministério Público e o juiz quer caçar para mostrar, deixar de exemplo para a coletividade. Por isso eu peço a vocês que pesem isso. Eu sei que o Eduardo coloca a família dele no programa eleitoral para comover a gente. Você considera a família dele? Por favor, não vote no Eduardo. Ele não está preparado para o poder, ele cai nas tentações do poder. Cuidei das pessoas, sim, Eduardo. Nós cuidamos das crianças, melhorando a merenda que você não dava café da manhã para todas. Melhoramos a creche, passando para R$600 que você pagava 300. E fiz, sim, hotel de campanha e coloquei 1.000 quartos à disposição na época da pandemia. Agora, com o rombo que você deixou, eu não pude fazer mais. 5 bilhões de conta para pagar e 10 de arrecadação que caiu. Bom, gente, para vocês que estão me assistindo aqui, vocês vão perceber o desespero do candidato. Ele vai usar esse tom a noite inteira e eu quero tratar de propostas para a cidade. Ele é que morre de medo de ser preso quando aquele Rafael Alves, do QG da propina, começar a falar. Mas eu queria dizer o seguinte, o Crivella, na verdade, protegeu o grupo religioso do tio dele, os seus interesses, os guardiões do Crivella, aquele tomógrafo da Universal, lá na Rocinha, o próprio QG da Propino fala com a Márcia. Né? Eu quero dizer para vocês que nós vamos acolher a população de rua, vão ser 3 mil novas vagas nos centros de acolhimento da Prefeitura. Nós vamos fortalecer o cartão Família Carioca, né, para permitir que essas pessoas mais pobres possam ter um atendimento
por parte da prefeitura adequada e vamos reabrir os restaurantes populares, que o Crivella fechou, além de abrir 15 novos restaurantes populares até 2023. Crivella, quem tem fome tem pressa. Eduardo Paes rouba, mas faz. Eu abri 3 restaurantes populares e não fechei nenhum. Isso quem diz é o povo. Você não tem direito de resposta, é o povo que diz na rua. Eduardo Paes rouba, mas faz. O juiz Itabaiana já deu um sinalzinho para a gente. Um pouco antes da campanha, ele quebrou o sigilo do processo do Eduardo e deu uma busca e apreensão. Num processo em que a Odebrecht delata que o colocou 5 milhões de dólares nas contas do Eduardo lá fora. Tem doleiro, transportador, tem a conta, tem o número, não tem como escapar, gente. Eu lamento dizer, é profundamente triste, mas vai acontecer com o Eduardo o que aconteceu com o Cabral Pezão, ele vai ser preso. Esse QG da propina, ele tem que perguntar para o Marcelo, que é o coordenador de campanha dele, que ficava falando com o Rafael no telefone por coisas que eu não atendia a eles. É meramente isso. O candidato Eduardo Paes pediu direito de resposta. Como foi uma ofensa pessoal, o senhor tem direito a 1 minuto. Bom, gente, eu queria muito fazer desse debate aqui um conjunto de propostas para a cidade. O Crivella sabe que está mentindo, eu disse isso, ele é o pai da mentira, o rei da incompetência. A gente viu isso ao longo dos últimos 4 anos. Ao longo dos últimos 4 anos ele só me faz acusação, não consegue falar de uma proposta do governo dele aqui, responder a uma pergunta. Eu estou aqui, eu não enriqueci na política, eu sou ficha limpa, por isso é que eu estou disputando a eleição contra você. E quem assistiu os debates aqui, especialmente em 2018, é isso mesmo. Lembra do candidato Witzel, aquele que falava exatamente as mesmas coisas que ele fala. E olha como é que terminou. Crivella, eu não desejo para você, não, mas com esse tom, com essa coisa do QG da propina, dos guardiões do Crivella, lamentavelmente isso vai acontecer com você. Vamos debater a cidade aqui hoje, tenta apresentar para quem está nos assistindo, tenta ter respeito e apresentar para quem está nos assistindo as propostas para a nossa cidade. O candidato Marcelo Crivella pediu direito de resposta. Quero reforçar aqui o pedido aos candidatos. Vamos evitar ofensas morais, como foi também uma ofensa moral. 1 minuto, candidato. Eduardo foge do tema da corrupção. Eduardo tem dezenas de delações. Odebrecht, Andrade, Carioca, OAS delataram. Eu agora recuperei 11 milhões de reais da Carioca Engenharia que delatou Eduardo. Lamento profundamente que isso ocorra, mas estão nos processos. Teve agora 240 milhões de reais bloqueados na conta dele porque pegou dinheiro da educação e deu para as empresas de ônibus. Não sou eu que estou dizendo, está na justiça, todos os jornais noticiaram. Não tem como escapar da prisão, eu lamento profundamente. Mas a mesma coisa que aconteceu com o Cabral e Pezão vai acontecer com o Eduardo e vai deixar um vice sem voto e sem vice. Eu sei, vai ser o caos na cidade do Rio de Janeiro. Eduardo pensa que assumindo o poder vai ficar livre desse processo. Pelo contrário, quando o político assume o poder, aí é que a sanha do judiciário fica maior, porque fica emblemático. Tirar o cara que é prefeito da capital do Rio de Janeiro para mostrar e deixar de exemplo. Candidato Marcelo Crivella continua com a palavra. Agora é sua vez de fazer uma pergunta de tema livre. O senhor tem 30 segundos. Eduardo Paes, na delação, o Sérgio Cabral disse que antes de você ir morar lá na Gávea Pequena, ou quando morava, a Delta Engenharia fez uma obra gigantesca lá, brinquedoteca, espaço gourmet, sauna, e que, pronto, você fazia lá banquetes, vinhos caros, ele mesmo, quando fez 50 anos, vocês dois bêbados caíram dentro da piscina. Eduardo Paes, eu procurei na prefeitura se tinha recibo, se tinha alguma licitação, não tinha nada. Eu pergunto a você, realmente a Delta Engenharia fez essa obra? Bom, eu mais uma vez venho lamentar aqui a impossibilidade que a gente tem de tratar dos temas da cidade. As pessoas vieram aqui, Crivella, para tratar do dia a dia dos cariocas. Você continua mentindo, continua sendo o pai da mentira, o rei da incompetência, não fez nada, não tem nada para provar, continua fazendo essas falsas acusações. A Gávea Pequena é um prédio público. Quem fez obra de Gávea Pequena, eu não faço a menor ideia. Enfim, importante é que os prédios públicos sejam bem mantidos, não teve nenhum tipo de benefício pessoal para mim. O que as pessoas querem saber, Crivella, é o que vai acontecer com a saúde nesse momento de pandemia. O que vai acontecer com a educação para aquelas crianças que ficaram um ano inteiro sem aula e você não teve capacidade de apresentar alternativa para as crianças, os pais estão angustiados sem saber o que vai acontecer com elas ano que vem, Crivella. É disso que nós temos que tratar aqui hoje, só apresentar propostas para a população. Se tem ação na justiça, aliás, é a primeira vez que eu vejo que o sujeito
vira poderoso, anda mais rápido, né? Eu passei os últimos 4 anos sem nenhum tipo de foro privilegiado. Se tem ação na justiça, Crivella, deixa que a justiça decida. Né? Isso vai correr, você tem ações contra você, eu tenho ações contra mim, a justiça vai decidir. O importante aqui é a gente saber que a população no voto, e não no tapetão como você quer ganhar, vai decidir o futuro da cidade nos próximos 4 anos. E você, nesse teu desespero, não consegue falar de outra coisa que não atacar, mentir, atacar. É muito feio o que você está fazendo ao longo dessa campanha, Crivella. O candidato Marcelo Crivella pediu mais uma vez direito de resposta, mas, candidato, só tem agora o espaço da sua réplica para poder responder à acusação que lhe foi feita. Pois é, mas ele me ofendeu também. Eduardo, não se compare comigo, eu tenho 20 anos de vida pública, eu não sou réu em nenhuma ação. Fui investigado, mas você é réu em dezenas de processos. O que interessa aqui, eleitor, é honestidade, é probidade. As questões de propostas, nós vamos apresentar e está no plano de governo. Agora, mais importante do que isso é você conhecer o caráter das pessoas. Eduardo provou que no poder não resiste às tentações. É ruim para ele, para a família dele, é ruim para o Rio, é ruim para todos. Eu peço a você de coração, não cometa esse mal contra o Eduardo. Se você tem simpatia por ele, gosta dele, tire ele do poder. Eduardo, no poder, ele não faz nada que... Olha, como é que é o mandamento? Não roubarás. Todo mundo diz na rua, rouba, mas faz. Não, não roubarás, não tem justificativa. Se tu rouba, não pode fica tudo amaldiçoado. Eu peguei uma banana grande, eu tive 5 bilhões de débito para pagar e 10 bilhões a menos de corrupção. É isso, o sofrimento que nós passamos é por isso. O candidato Eduardo Paes também pediu mais um direito de resposta, mas o senhor também agora tem o seu espaço da sua tréplica. Perfeito, vou tentar aqui colocar o debate no nível que a gente espera das pessoas. Essa história de dívida que ele fala, gente, é uma outra inverdade, né? Não condiz com a verdade. O Tribunal de Contas do município, em 2018, já decidiu sobre essa questão, mostrando que nós deixamos recursos suficientes em caixa para que ele tocasse a vida. Né? Também em 2018, o próprio Poder Judiciário já decidiu nessa direção, me declarando inocente contra essas acusações que o Crivella faz. Esse papo é chororô de gente que não tem preparo, que não conseguiu governar. Essa conversa de herança maldita, Crivella, funciona 1 ano, no primeiro ano. Você está 4 anos da prefeitura, um homem de 63 anos de idade com tanta inverdade. Que vergonha, que lamentável. Peço desculpas a vocês em casa. Vamos a mais uma pergunta, agora ao candidato Eduardo Paes. Crivella, no seu plano de governo de 2016, tinha um princípio norteador, vou ler aqui, dar continuidade a programas e projetos iniciados por governos anteriores, que são bem avaliados, como, por exemplo, BRT e as clínicas da família. A gente sabe que as clínicas da família você desmontou e o BRT está todo sucateado. Por que você deixou as coisas se degradarem tanto assim? Foi incompetência, cálculo político ou apenas uma falta de compromisso, mais uma vez, com a sua palavra? Absolutamente, Eduardo. Eu terminei, das 134 obras que você deixou inacabadas, eu terminei 120. Eu é que terminei, por exemplo, o Parque de Madureira. Aliás, Eduardo, você deu o Parque de Madureira para a Delta porque ela fez a reforma. Está sendo investigada na Lava Jato. Cabral falou nisso. Eu queria que você respondesse. Você não quer tocar na questão da corrupção? Não, vamos fazer proposta de debate. Eduardo, muito mais importante que proposta de debate é ver o caráter do candidato. Você não está preparado para governar o Rio de Janeiro, infelizmente, porque caiu nas mesmas tentações do Cabral e do Pezão. Naquela vaidade de fazer muita coisa, acabou fazendo acordo com as empreiteiras e a roubalheira foi incrível. Ele foi inocentado porque, antes de ir embora, ele anulou 1.300.000 de empenhos. 1.300 bilhões de empenhos. E as pessoas disseram assim, coitado, ele municipalizou 2 hospitais, então vamos inocentá-lo. Um absurdo, porque ele municipalizou, mas quem pagou fui eu. E eu fiz 14 clínicas da saúde da família e fiz 22 milhões de consultas, muito mais do que ele fez no governo dele. Mas isso não me interessa falar. Eleitor, não é importante se um fez mais, outro fez menos. O importante é caráter. O importante é caráter. Como é que você vai ensinar para o seu filho? Se você justifica, rouba, mas faz. Como é que você vai pregar na sua igreja? Rouba, mas faz. Como é que diz o mandamento? Não roubarás. Não tem justificativa para roubar. Ele não rouba, não pode roubar. Se roubar, está tudo errado. Isso é que nós temos que discutir agora. Nesse tema dos mandamentos, eu não quero debater com você, mas João 8,44, né, o pai da mentira, que diz, Crivella, para com isso, Crivella. Vamos discutir aqui os temas da cidade. Você abandonou as clínicas da família. A população sabe disso, não tem mais médico.
o abastecimento de medicamentos está falho, você não paga os servidores, os funcionários das clínicas da família, né? Todo o tempo, as clínicas da família, qualquer lugar que você vá, as pessoas reclamam desse atendimento. Eu quero informar a você que nos assiste hoje que nós vamos recontratar os 6 mil profissionais que o Crivella demitiu e recuperar todas as clínicas da família para que elas funcionem para você. Em relação ao BRT, é a mesma coisa. Nós vamos recuperar as estações todas, inclusive aquelas que ele fechou. Vamos recuperar a frota do BRT, botar mais ônibus para que a população possa ter um atendimento digno como tinha no meu governo. São duas coisas que nós fizemos no meu governo e que a população sabe que funcionava. Foi mais uma coisa que deixou de funcionar com o pior prefeito da história, chamado Marcelo Crivella. É uma absurda disfarçatez do meu adversário. O BRT foi todo quebrado, agora eu estou recuperando, já consegui 11 milhões da Carioca, que delatou o Eduardo, consegui 36 milhões da Odebrecht, que delatou o Eduardo, e estou pedindo 40 milhões da Andrade e 60 milhões da OAS. Tudo roubalheiro. Sabe quanto era a estação do BRT na época do Eduardo? 30 mil metros quadrados, preço de apartamento na Vieira Solto. O que eu fiz na Transbrasil é 5 mil. Eduardo, rouba, mas faz, não dá certo. O mandamento é não roubarás. As pessoas dizem, rouba, mas faz, não pode. Tudo isso sai quebrado, fica ruim. Tem que fazer com honestidade, isso é que é importante. Probidade, honestidade e ética. O candidato Eduardo Paes pediu direito de resposta. Vou conceder, candidato, mas quero mais uma vez reforçar que nós evitemos também, tá? aqui as ofensas morais. Candidato. Depois me dá o meu também. Eu não vou fazer nenhum tipo de... Eu quero mais uma vez pedir desculpas a você que nos assiste em casa. É um monte de inverdade que ele está dizendo. Por isso até citei uma passagem bíblica que se refere ao pai da mentira. É isso que ele está fazendo o tempo todo. Nós tivemos o prefeito que, ao longo desses últimos anos, não atendeu a população. Eu quero dar mais uma vez esse recado. As clínicas da família, elas seriam importantíssimas, fundamentais, por exemplo, nesse momento no combate ao Covid. Se elas estivessem funcionando, elas podiam fazer o primeiro atendimento. Não tem remédio para dor, não tem remédio para febre hoje nas clínicas da família. Eu quero garantir a você que está em casa, que sabe como as clínicas funcionavam no nosso governo, que elas vão voltar a funcionar. Eu quero garantir a você que mora na Zona Oeste, que usa a Transoeste, você que mora na Zona Norte, que usa a Transcarioca, você que usa a Transolímpica, nós vamos recuperar. E, aliás, vamos terminar também a obra da Transbrasil, trazendo dignidade e respeito para você e sua família. Queria mais uma vez fazer um apelo aqui para evitarmos ofensas morais dos dois lados, para não virar uma chuva de direitos de resposta, sendo que os dois candidatos têm tempos iguais aqui para falar. O candidato Marcelo Crivella pediu novamente direito de resposta. 1 minuto, candidato, e vamos daqui para frente, por favor, manter o debate sem ofensas morais. Deixa eu falar uma coisa para vocês em termos de clínicas da saúde da família. Sorange, secretário de saúde de Eduardo, vai trazer de volta bens indisponíveis. A irmã dele trabalhava com Iabas. O Iabas foi que eu tirei. Está preso, o dono do Iabas está preso. Eu peguei, dei uma multa de 26 milhões de reais e mandei embora com inidoneidade. Foram contratados do governo do estado, fizeram a maior loucura, nenhum hospital de campanha, afastamento do governador, e tinha 8 milhões no carro do secretário. Esse é o que ele quer trazer de volta. A Iabas já avisou que vai voltar, Sorange vai voltar. O secretário que está com os bens indisponíveis. Aliás, o secretário Alexandre Pinto, 70 anos de prisão. Caramba! Os secretários do Eduardo, ele diz que é bom gestor, que sabe escolher equipe, 70 anos. O que pegou menos tempo, pegou 13 anos. E qual é o meu secretário que está preso? Aonde estão os delatores? Quem foi os doleiros que mandaram dinheiro meu para o exterior? Ah, pelo amor de Deus. Senhor eleitor, pese bem essas acusações. Vamos a mais uma pergunta. Agora é a vez do candidato Marcelo Crivella. O senhor tem 30 segundos. Muito bem. Eduardo, você já declarou que vai voltar a dar 2 milhões para a Liesa. No último ano, nós fizemos o carnaval com o dinheiro que a Globo tem de patrocínio, de venda de publicidade e também com a venda dos ingressos. E foi o carnaval recorde de turistas na cidade. Ainda reformei todo o sambódromo. Troquei 500 refletores, quadros elétricos, fiz os banheiros. O sambódromo ficou novinho. Eduardo, você tem coragem, rapaz, de dar dinheiro público numa festa privada, 2 milhões para cada escola? Que bom que agora a gente foi para um tema da cidade, né? Primeiro, eu não afirmei que eu vou dar 2 milhões para escola nenhuma. No meu último ano de mandato, né, o governo do Estado e o governo federal deixaram de dar o apoio às escolas de samba em cima da hora, né? Isso não foi... Então, o que nós fizemos foi tentar compensar essa perda.
É o seguinte, Crivella, a pior coisa sua com o carnaval não é essa história de não dar patrocínio. Faz parte, às vezes, o governo não tem recursos, diminuiu o número o valor que dá para as escolas de samba. A questão sua com o carnaval é que você busca, espero que não seja por perseguição religiosa, né, você busca botar a população o tempo todo contra o carnaval. Quando você diz assim, olha, eu vou tirar dinheiro do carnaval para botar em creche, é mentira. Né, ele colocou menos recurso em educação infantil do que eu coloquei no nosso governo. Né? É importante dizer isso, o carnaval é uma manifestação popular, a nossa manifestação cultural mais importante. É uma traz recursos para a cidade, traz turistas para a cidade. E o Crivella, durante 4 anos, desrespeitou essa manifestação popular. Então, nós vamos ajudar, sim, as escolas, ajudar as escolas mirins, o grupo de acesso, naquilo que for possível a prefeitura ajudar. Se não for possível a prefeitura ajudar, nós faremos a festa de qualquer maneira. O que nós não vamos ficar fazendo é maltratando manifestação cultural na nossa cidade, seja ela de que origem for. Né? E principalmente o carnaval, que é uma manifestação cultural tão importante e que revela a identidade da nossa cidade. Eu sei que isso incomoda ele. Absolutamente, eu respeito muito o samba. O Carnaval do Povo, lá na Intendente Magalhães, eu dobrei o recurso que ele dava. Eu fiz o calendário das rodas de samba, são 400. 400 que fazem festa quase toda semana na cidade. O Eduardo dava 70 milhões para o Carnaval, porque ele queria desfilar no Carnaval. Ele ia lá com o chapeuzinho de Zé Pilintra, saía na capa do jornal, ele queria autopromoção. Por isso ele pegava o dinheiro das pessoas para se promover. Eduardo, você quer se promover? Põe o seu dinheiro, não das pessoas. A gente precisava passar de R$300 que ele deixou. Na verdade, no governo todo, ele deu 220. No últimos 6 meses, ele deu 300. E nós dobramos para 600. E agora 650, e subir de 15 mil crianças nas creches para 23 mil. As crianças agora estão recebendo uma melhor merenda, tem ar-condicionado na sala, não atrasa o salário de professor. E eu coloquei café da manhã em todas as escolas, ele botava só em 160. Como é que ele gastava mais com as crianças do que eu? Isso não é verdade. Até hoje o Crivella não aprendeu a fazer as contas da prefeitura. Ele fala de creches conveniadas. Quando a gente está na educação infantil, Crivella, a gente inclui todas as unidades de educação infantil do município, inclusive os EDIs, Espaços de Desenvolvimento Infantil, que eu fiz durante o meu mandato. Né? Nós criamos 30 mil vagas em creche no nosso mandato, vamos criar mais vagas, agora ampliar o tempo de educação em tempo integral. É dessa maneira que a gente vai continuar tratando a educação. Não é verdade que a gente gastou 70 milhões do Carnaval, não é verdade que a gente tirou dinheiro da educação para investir no Carnaval. Você tem que parar com essas coisas aqui e dar os números verdadeiros da prefeitura. A Prefeitura do Rio, ela sempre apoiou no meu governo o Carnaval e teve educação. Só perguntar para os profissionais, você não vai pagar nem o 13º esse ano, Crivella? E assim encerramos, então, o primeiro bloco do nosso debate para prefeito do Rio. Depois do intervalo, Marcelo Crivella e Eduardo Paes farão perguntas sobre temas determinados por sorteio. Até já! Estamos de volta com o debate entre candidatos a prefeito do Rio. Neste bloco, os candidatos farão perguntas sobre temas determinados que eu vou sortear aqui nessa urna. Vamos ver, então, qual vai ser o primeiro tema? Diversidade. Como o candidato Eduardo Paes abriu o bloco anterior, quem começa dessa vez é Marcelo Crivella. Sua pergunta sobre diversidade, candidato. Eduardo Paes, você fez aliança com o PSOL. Durante 5 anos do seu governo, você não quis enfrentar a discussão de ideologia de gênero nas escolas. Você não votou o Plano Municipal de Educação. Eu é que tive que votar e rejeitar. Pergunto agora a você, Eduardo, no seu governo, você vai fazer ideologia de gênero nas escolas, que é o que apoia o partido PSOL que está te apoiando? Bom, primeiro vamos deixar muito claro aqui, o PSOL não está me apoiando. O PSOL, como vários partidos, à direita, à esquerda, estão fazendo um voto crítico contra o Crivella. O Crivella é tão ruim que ele junta, até tem uma página no Facebook chamada Eu Odeio, Eu Fora Eduardo Paes, uma coisa assim, que já declarou voto em mim. Todos querem que o pior prefeito da história saia correndo. Segundo, ele comete uma enorme injustiça, aliás, um crime que ele foi condenado hoje. A justiça foi denunciada hoje pelo Ministério Público, vai pegar 2 anos de cadeia, ele, a vice dele,
né? O Ministério Público entrou com uma ação por injúria, difamação, e ele teve busca e apreensão de panfletos que ele distribuiu. Ninguém defende pedofilia. Eu tenho todas as diferenças do mundo com o PSOL, que, aliás, já anunciou que vai fazer oposição a mim no segundo turno, mas nem PSOL, nem ninguém defende pedofilia. Isso é uma agressão que você faz gratuita, aliás, sobre que eles ganham direito de resposta amanhã no seu Facebook também. Crivella, eu não vou fazer essa invenção de ideologia de gênero, né? As minhas posições são muito claras. Eu fui 8 anos prefeito e ninguém viu nenhuma ideologia de gênero, essas discussões dentro das escolas da Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso é um desrespeito que, aliás, você faz com os servidores da Secretaria Municipal de Educação. Imagina se algum governante fosse fazer qualquer coisa dessa, se os servidores da Secretaria Municipal de Educação permitissem isso, Crivella. Para de inventar história. Você já está sendo condenado, vai acabar com 2 anos de cana por isso. É impressionante como Eduardo Paes não assume suas posições. O PSOL, que o apoia, libera as drogas e entrou no Supremo Tribunal Federal para obrigar as prefeituras a colocar a ideologia de gênero para as crianças. Durante 5 anos, quando ele foi prefeito, ele não enfrentou esse debate. Quando eu era senador, nós votamos o Plano Nacional de Educação. Lá previa que teria que ser votado o Plano Municipal de Educação. Nós perdemos recursos em Brasília porque ele, covardemente, não enfrentou o assunto. Covardemente. Por quê? Porque ele fez, inclusive, o Rio de Janeiro a capital mundial do turismo gay. Ora, Eduardo Paes, por favor, seja pelo menos honesto nesse tema. Você não enfrentou isso. Você não disse não. Fui eu que coloquei em pauta. Fui eu que coloquei em pauta e mobilizei os vereadores e dissemos não. E votamos, depois de 5 anos, o Plano Municipal de Educação, que agora você diz que vai defender. Mas quando chegar no poder, não confie que fará. Crivella, eu já estive no poder, Crivella. Eu estive no E não poder fez. durante 8 anos. E não fez. Nos 8 anos que eu tive à frente da prefeitura, não fiz ideologia de gênero. Aliás, eu deixo minha posição muito clara. Eu sou contra a liberação das drogas, sou contra o aborto, né? São posições, aliás, o seu tio, pelo que eu sei, é a favor do aborto. Nem por isso eu digo que você é a favor do aborto. As minhas posições são muito claras, não tem dificuldade nenhuma. O PSOL fez oposição a mim durante meus 8 anos de mandato, mas você é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que o PSOL está votando, dizendo não votem no Crivella. Então não tenta me empurrar alianças. Aliás, quem botou um secretário do PSOL e fundador do PT foi você, seu primeiro secretário de Educação, era do PSOL e fundador do PT, como todos sabemos aqui. Agora é a vez do candidato Eduardo Paes fazer a pergunta sobre o tema transporte. Candidato, 30 segundos. Crivella, eu vou voltar aqui ao tema do BRT, porque tudo piorou para o usuário do BRT nos últimos anos, né? Você prometeu, no seu programa de governo, eu tenho ele aqui, né, que você ia colocar, ao longo do seu mandato, você aumentar a frota do BRT. O que a gente tem hoje são estações fechadas, a situação super precária do BRT. Qual é o seu grau de responsabilidade? Por que você deixou o BRT chegar nesse nível? Explica para a gente o que você pretende fazer o BRT. Fala um pouco de propostas que interessem a população. É aquilo que eu falei desde o princípio. É o mandamento. Não roubarás. O BRT não foi feito para o cidadão, foi feito para roubar. Ali as empresas que trabalharam roubaram, combinaram o preço com o prefeito e o secretário de obras, que está preso 76 anos e 20 dias. E delatou o prefeito, não teve fiscalização, as calhas são todas quebradas, ferro de transição que devia ser 1,5 polegadas é 3/8, 24 centímetros de espessura na calha. O lugar que eu encontrei mais era 19, tinha lugar que era 6, é roubalheira pura. Fiz uma intervenção. E o interventor disse, precisamos de 150 milhões para consertar essa bagunça toda, porque a obra foi feita para roubar. 30 mil reais o metro quadrado da estação. Está tudo delatado. Vai no meu site, marcelocrivella.com.br, e você vai ver, conheça a verdade. Ele diz que é mentira, mas está lá todos os documentos e todas as delações. Agora nós estamos recuperando. Carioca Engenharia já me devolveu 11 milhões. 11 milhões para a gente consertar um trecho que ela fez da Transcarioca. Odebrecht vai me devolver 36. Eu falei aqui, a OAS 60 e a Andrade 40. Com esse dinheiro eu vou consertar. As obras foram feitas para propina. Está escrito lá, o Alexandre Pinto diz, olha, era combinada as obras no gabinete do prefeito. Ele decidia quem ia fazer a obra, a partir dali não tinha fiscalização. Ninguém podia fazer nada. A obra era tocada, era paga e se pagava o dobro por essas obras. 2,2 era a propina maior do que a obra.
O candidato Eduardo Paes pediu direito de resposta, mas só tem agora o tempo da sua réplica para responder ainda sobre esse assunto. Eu queria tratar na minha réplica do tema BRT. Crivella, chega de culpar os outros pela sua omissão, chega de desviar o assunto. Vocês me perdoem em casa eu não ficar respondendo esse tipo de acusação o tempo todo, porque eu quero aqui tratar dos problemas da cidade. Ele me acusa há 4 anos, eu estou aqui disputando a eleição, parece mesmo o Wilson Witzel, infelizmente vai ter o mesmo fim. Aliás, ele fez referência ao interventor do BRT. Sabe o que o interventor do BRT que ele colocou lá disse para ele? Que ele é omisso, que ele não cumpriu com o papel dele de prefeito. São declarações do senhor Luiz Alfredo Salomão, que foi interventor lá no BRT. Está aí para quem quiser ver, ele faz referência, inclusive, a uma pessoa que chama ele de omisso. Aliás, como também chamou o ex-secretário de Educação dele. Nós vamos recuperar os BRTs. A população dizer que o BRT não foi feito para atender as pessoas. Ele não conhece a realidade de você que mora na Cesário de Melo, no Rolas, Antares, Cesarão, Aço, Vilar Carioca. Nós vamos devolver a você o BRT para você ir para o seu trabalho com dignidade, se locomover pela cidade com respeito. Você acredita nessa bobagem? Tirou 240 milhões das crianças para dar para Rio ônibus. No tempo dele, a passagem era mais cara, no meu é mais barata. 4,5 não tem em lugar nenhum do Brasil. 4,5 não existe, é a mais barata aqui. Claro que eu quero recuperar o BRT. E o Luiz Alfredo Salomão foi quem disse, precisamos de recursos. Olha, para ter esses recursos, os processos demoraram, mas agora estão finalizando. Se ele voltar a ser prefeito, claro que a roubalheira foi no tempo dele, ele não vai fazer isso. Mas, no meu tempo, na minha reeleição, vou recuperar 150 milhões e vamos deixar o BRT novinho, como bom está ficando a minha parte que estou fazendo no Transbrasil. Sou engenheiro, conheço isso. No meu governo não tem roubalheira, não tem delação, não tem propina. Era para estarmos encerrando aqui essa rodada sobre esse assunto, mas o candidato Eduardo Paes pediu direito de resposta. Concedido, candidato, 1 minuto. Eu vou usar meu direito de resposta para tratar do BRT, porque é um verdadeiro absurdo o que diz aqui o candidato Crivella. O BRT ele é fundamental para as pessoas. Ele mudou a vida de quem mora na Zona Oeste e trabalha, por exemplo, na Barra da Tijuca. Ele mudou a vida de quem mora na Zona Norte. Quando ele funcionava, na minha época, no meu governo, que ele funcionava, diminuiu o tempo de viagem de pessoas, às vezes de 2 horas e meia, 3 horas para... O candidato, direito de resposta é para se defender, por favor. Sim, eu estou me defendendo aqui das acusações que ele fez do BRT. Posso? Por favor. Então, as pessoas tiveram a sua vida mudada. Dizer que o BRT foi feito por outro objetivo, que não atender a população, e essas acusações que ele faz, ele sabe que são mentirosas. Mais uma vez, eu estou aqui porque eu sou ficha limpa. Tem 4 anos que ele me acusa, 4 anos que ele conta essas inverdades. E eu estou aqui, vai terminar igualzinho ao ex-juiz Wilson Witzel, que mentiu para vocês aqui em 2018 e deu no que deu. O candidato Marcelo Crivella foi agora quem pediu o direito de resposta. Não houve ofensa moral, o candidato, o direito está negado. Mentiroso. O senhor vai ter a palavra agora no nosso próximo assunto. O tema agora, candidato, é educação. Sua vez de perguntar. 30 segundos. Eduardo, eu não sou Witzel. Eu fui testado, eu tenho 20 anos de vida pública. Ele era um inexperiente e caiu nas armadilhas do Iabas, que você contratou, Eduardo, você contratou. Eu não quero dar direito de resposta a ele sobre roubalheira, porque isso está na delação. Estão nos jornais, vocês mesmo, o Globo Sua publicaram. pergunta sobre educação, candidato. Eduardo, na educação, eu quero saber quais são os seus planos para melhorar a educação no Rio de Janeiro. Muito bem, Crivella. Que bom ter uma pergunta sobre a educação. Primeira coisa, o que a gente conseguiu fazer, que foi talvez o mais importante, tenha sido, ao longo do nosso período de governo, colocar 250 mil crianças tendo aula em tempo integral. Nesse último período, isso passou praticamente congelado, sem nenhum aumento. Nós vamos colocar mais 100 mil crianças tendo aula em tempo integral. Uma outra questão importante é em relação ao impacto do coronavírus na vida das pessoas. Todo pai e toda mãe está preocupado com o seu filho hoje, porque passou um ano sem aula. Nós vamos lançar um programa chamando 2 anos em 1, vamos fazer reforço escolar, vamos permitir que as crianças possam, ao longo do ano que vem, recuperar esse ano perdido. Uma outra questão importantíssima, que nós estamos chamando de programa Conectados. Não dá mais para essa história do laboratório de informática, ter ali uma sala de informática em cada escola. Toda criança das escolas municipais vai ter um tablet, vai ter acesso à internet, isso financiado pela prefeitura. E quero informar aos professores, aqueles que a gente todo ano fazia aumento, aqueles que a gente fez a migração. Aliás, eu quero dizer, tem hoje
2.200 professores a menos da rede municipal do que tinha na minha época de governo. Né? Ou seja, por isso que as salas de aula já vinham cheias antes da pandemia. Vocês vão voltar a ter reajuste e nós vamos voltar com acordo de resultados para permitir a vocês o 14º salário. É mentira. Na época do Eduardo houve greve. Na época do Eduardo, a Guarda Municipal espancou o professor. Vocês foram humilhados. Quem fez a migração para as 40 horas fui eu. A evasão na época dele era muito maior do que a minha. O índice de aprovação na minha época é muito maior do que o dele. Muito maior do que o dele. Eduardo dava merenda, café da manhã, só em 160 escolas. Eu dou em 1.543 escolas. E lanche na tarde. Na época dele era apostila, rasgava, grampeada, preto e branco. Na minha época, são livros. O uniforme nosso é muito melhor que na época dele. Ele fala em conectividade, eu coloquei internet em todas as escolas. Todas elas hoje têm Wi-Fi gratuito. E agora, durante a pandemia, nós abrimos a internet para todos os alunos gratuita. E contratamos na TV Bandeirantes horário para aula. Ora, professor, você acredita nessas mentiras? Na época dele, era greve, era pancadaria. Você lembra a humilhação que passou? Bom, o que ele sempre conta, né, não condiz com a realidade de quem está na ponta, né, de quem tem um filho numa sala de aula, sabe que todo ano atrasou a entrega do kit material escolar, do kit uniforme, né, a gente viveu isso permanentemente durante os últimos 4 anos, mas a gente vai voltar a regularizar essa situação, como funcionava no meu tempo de governo, e você, servidor da educação, você, professor, sabe que a gente sempre tratou o professor com muita dignidade, dando reajuste anual, permitindo ao servidor ter o acordo de resultados. E, aliás, quando ele fala do aumento da nota do IDEB que melhorou, não foi a nota da prova. O que melhorou dele foi a aprovação dos alunos. Ele quase voltou com a aprovação automática, mas nós vamos acabar com isso mais uma vez. Vamos à nossa última pergunta com tema determinado por sorteio. O tema agora é empregos. E quem pergunta é o candidato Eduardo Paes. Crivella, você, no seu programa de governo, item 42, eu olhei seu programa de governo, você se comprometeu a criar, programa de governo de 2016, tá? Criar o programa Oficina para Emprego, OP. Seriam 20 centros de ensino profissionalizante, capacitação espalhados por toda a cidade, oferecendo um total de 40 mil vagas com direito a bolsa auxílio estágio de 6 meses. Crivella, quantos centros você conseguiu implantar e quantas vagas de estágio com bolsa você conseguiu dar para esses jovens, para aqueles que tentavam treinar? Olha, milhares delas, até que os nossos recursos foram se esgotando. Quando eu recebi o IPTU de 2017, e eu tive ainda alguns recursos que foram até junho e julho, eu fiz isso. Nós fizemos, na época a secretária era a Rosinha, era a garotinha, a Clarissa, e nós fizemos várias oficinas, e fizemos formação de muitos jovens aqui no Circo Voador, fizemos na Zona Oeste. Agora, Eduardo, o grande problema, sabe qual foi, Eduardo? É que você faliu a cidade. Com a corrupção desbragada, nível de Cabral e de Pezão, a cidade foi perdendo recursos. Nós tivemos que pagar 7 bilhões, 2 eu negociei, mas paguei 5 bilhões e 200. E aí é por isso que eu digo a você, eleitor, essa coisa de rouba, mas faz, não dá certo, depois ficam frutos amargos. De que adianta fazer muitas obras com uma corrupção gigantesca e depois não tem viabilidade econômica, vai um desemprego horroroso, tem reflexo em toda a economia, não é só a nossa, é na privada também. Quando Eduardo governava, o Rio de Janeiro tinha 300 empreiteiras. Quando ele saiu, 200 fecharam. Pegue isso no meu site. A Associação de Empresas Empreiteiras do Rio de Janeiro mostra isso. Ele quebrou um monte de empreiteira quando cancelou 1 bilhão e 300 milhões de empenhos. Ele foi inocentado, é verdade, justificaram, mas as empresas quebraram. Que bom, ele falou uma verdade finalmente. Né? Você é o rei da incompetência. Crivella, para de me ofender e para de ofender quem está nos assistindo, Crivella. Você é um homem de 63 anos, você já é prefeito há 4 anos. Aliás, nem o próprio Bispo Macedo, seu tio, te tirou da igreja e te botou na política pela sua incompetência, sua incapacidade de administrar as coisas. Eu quero dizer para você que pensa em emprego que nós vamos criar o programa Aprendiz Carioca, né, permitindo que os jovens possam ser treinados, né, ganhar alguma experiência antes de entrar no mercado de trabalho. E vamos treinar 100 mil pessoas, né, em alguns setores da economia, turismo, tecnologia, saúde,
e também vamos introduzir, né, um elemento que é muito importante para esse treinamento, que é sempre ajudar fazendo com que o aluno possa fazer treinamento e possa, ao mesmo tempo, estudar, né? Isso é um programa que nós vamos implementar, se Deus quiser, a partir de janeiro de 2021. Tivemos aqui mais um pedido de direito de resposta, mas candidato Marcelo Crivella, o senhor tem agora a sua tréplica para responder. Eduardo quebrou muitas empresas. Eduardo fez promessas de que as Olimpíadas seriam o boom do turismo. Olha quantos hotéis nós temos quebrados na cidade. Os hotéis que investiram por conta do sonho dele, todos quebraram. Uma perda de emprego absurda. As Olimpíadas foram, na verdade, um benefício para a corrupção. Para as grandes empresas, para o cachorro grande, esqueceram do povo. E essa é a tragédia, a herança maldita que nós herdamos e está na delação da Lava Jato. E repito, não tem como Eduardo escapar, falo isso com o coração quebrado, mas terá o mesmo destino do Cabral e o mesmo destino do Pezão. E nós vamos ficar com um vice-prefeito desconhecido, sem votos, será o caos na cidade do Rio de Janeiro. Será preso, não tem outra saída. Isso não pode, isso é ofensa. O candidato pediu direito de resposta, o candidato Eduardo Paes, nós vamos analisar, na verdade o pedido já foi negado, o candidato aqui pela nossa produção, vamos fazer mais um intervalo e voltamos já já com mais um bloco de perguntas de tema livre entre os candidatos a prefeito do Rio. Até já. Estamos de volta com o último debate para prefeito do Rio nessas eleições 2020. Neste bloco, perguntas de tema livre mais uma vez. Cada candidato faz a pergunta que quiser ao outro. Quem começou o bloco anterior foi Marcelo Crivella, portanto, agora quem abre é Eduardo Paes. 30 segundos. Crivella, no seu governo, a fila do CIGEG triplicou. Hoje são 360 mil pessoas esperando por uma consulta, por um exame ou por uma cirurgia. No seu programa de governo de 2016, você disse que você ia implantar 20 clínicas de especialistas espalhadas por vários bairros da cidade. Quantas clínicas de especialistas você implantou, Crivella? Eduardo Paes, bom você tocar nesse tema da saúde. Olha aqui, quando você me passou, nós tínhamos 4 tomógrafos na cidade, 2 quebrados. Hoje temos 27, Eduardo. Já fiz 250 mil tomografias. 27 tomógrafos. Eu comprei 260 ultrassons com Doppler, 260 eletrocardiógrafos. A primeira ressonância magnética foi eu que coloquei no Miguel Couto. Não tinha na época do Eduardo Paes. Portanto, o que é mais importante na policlínica são os exames. Nós temos hoje tomógrafo lá na Rocinha. Temos no Rio das Pedras, temos na Cidade de Deus, nós temos na Maré, nós temos em Del Castilho, temos na Pavuna, Bangu, Campo Grande e também Santa Cruz. E vou fazer agora as 3 clínicas de hemodiálise. Na época do Eduardo, as pessoas não tinham essas, moravam no hospital para não perder a consulta, para não perder o exame. Agora nós vamos ter em Bangu 10 máquinas, Campo Grande 20 máquinas, Santa Cruz 10 máquinas para fazer hemodiálise. As máquinas já foram compradas, 40 máquinas, nunca se investiu tanto na saúde quanto o nosso governo. E a minha secretária de saúde não tem os bens indisponíveis. O Daniel Sorange tem, está com os bens indisponíveis. E outra coisa, o Iabas, aquela OS roubalhona, nós tiramos. Era aliado do Eduardo, ganhou 1 bilhão na época do Eduardo. Vá ver no meu site. Iabas ganhou na época do Eduardo 1 bilhão de reais. No meu, multa de 26 milhões. Olha, às vezes eu acho que o Crivella de verdade acredita nesse mundo de fantasia que ele pinta aí. Parece que a cidade está uma maravilha, que a saúde está funcionando, que é uma maravilha. Ele até admite que colocou um tomógrafo na Igreja Universal, ali na Rocinha, né? Mais um desses absurdos. Eu vou responder a pergunta que você não respondeu. Você não implantou nenhum desses seus 20 centros que você prometeu, Crivella. Eu quero aqui assumir mais uma vez um compromisso com a população. A população sabe, ela lembra do tempo em que eu estava na prefeitura, como a gente avançou na saúde, como os hospitais funcionavam melhor, não estavam precários, como as clínicas da família funcionavam, como tinha médico, como tinha atendimento. Nós vamos construir 23 clínicas de especialidade e 13 centros de exame até 2023. Vocês podem ter certeza disso e a gente vai reduzir a metade o tempo de espera na fila do CIGEG. É um grande desafio, mas é um desafio que nós vamos cumprir, porque a gente sabe como é que faz as coisas na saúde para funcionar direito, como funcionava no passado, e não nesse mundo de fantasia que eu acho que ele mesmo está acreditando.
Eduardo Paes, a saúde era corrupção pura no seu governo. Sorange, bens indisponíveis. O Sorange está com os bens indisponíveis, Eduardo. Aliás, hoje, no programa da Globo, do repórter da Globo, você podia pedir música no Fantástico. Você teve 3 fake news. 3 fake news hoje de manhã. É mentira, Eduardo? Foi na Globo, 3 fake news. Agora você já pode passar de 10 fake news, 20 fake news. Você pode pedir música no Fantástico até o final do ano. Eduardo Paes deixou uma saúde caótica. Nós investimos 370 milhões e vocês sabem disso. A fila do CIGEG dele diminuiu porque todo mundo que tinha mais de 5 anos na fila do CIGEG, ele considerou que morreu ou fez cirurgia em outro lugar. Por isso é que ele disse que a fila dele é menor. Isso é conversa fiada, mentira. Candidato Marcelo Crivella, sua vez agora de fazer a pergunta, o tema é livre. Muito bem, Eduardo Paes. Eu vi numa entrevista sua no jornal O Globo que você disse que não sabe nada de coronavírus. O que eu sei é o que sai na imprensa e tal. E também disse que vai trazer o ex-secretário de Saúde, que está com os bens indisponíveis, a culpa não é minha, a culpa é da Justiça, tem que reclamar com eles, para tomar conta de novo. Você vai trazer o Iabas também, Eduardo, que eu montei em 26 milhões? Pergunta, o Iabas volta junto com o Daniel Sorange? Não, o Iabas não volta, Crivella. O Iabas não volta, o Daniel Sorange vai ser secretário de Saúde. Aliás, o pessoal da Saúde, que sempre te hostiliza toda vez que você vai a algum lugar, né, gosta muito do Daniel Sorange. Aliás, hoje saiu numa nota na revista Época que a sua secretária recebe R$50 mil por mês nesse momento de tanta crise. Eu queria falar um pouco sobre o coronavírus aqui. O Crivella, ele nesses números mágicos que ele inventa aí, o Rio tem quase metade da população de São Paulo, né? E nós tivemos mais ou menos o mesmo número de mortes em São Paulo. O índice de letalidade no Rio é o dobro de São Paulo. Se você não quiser ir muito longe, você compara com Caxias, compara com São Gonçalo. Todas têm um índice de letalidade menor. Ele foi um fracasso no coronavírus. Ele, ao invés de reequipar os hospitais, é isso que eu quero dizer que eu vou fazer. Fazer proposta aqui. Vamos recuperar 100 leitos que estão fechados no Hospital Ronaldo Gazola, em Acari, para o coronavírus. Vamos fazer testagem, pedir ao governo federal, né, que tem lá 6 milhões de testes à disposição e a prefeitura não pediu, vamos pedir 450 mil testes para atender a população imediatamente. Vamos tentar abrir cerca de 150 leitos em parceria com o governo federal. Ele quis logo montar um hospital de campanha que custa R$1 milhão por dia, que nunca teve a sua lotação, que nunca teve capacidade de fazer, quando tem um monte de leito pronto na rede pública, estadual, municipal e federal. Crivella matou o exagero aqui, mas permitiu, já me desculpei aqui por isso, mas permitiu que 6 mil vidas se perdessem na cidade do Rio de Janeiro pela sua incompetência. Eduardo Paes, eu tenho pena de você quando você encontrar no juízo final com Deus. Nós fizemos o hospital de campanha em 25 dias e salvou milhares e milhares de vidas. 130 mil pessoas tiveram coronavírus. Esse dado que ele dá de Caxias e do interior é diferente. O Covid começou na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi com pessoas que foram ao exterior e voltaram. Ele não entende nada de Covid. É claro que isso vai se dissipando para o interior. E outra coisa, em São Paulo morreram 20 mil pessoas e aqui 11 mil, tirando 10% que vem da Baixada, 10 mil. Ele insiste com esse número porque ele não respeita você, médico. Ele não respeita você, enfermeiro. Não respeita você, cientista do Rio de Janeiro, que arriscou a sua vida enquanto ele estava nos Estados Unidos, enquanto ele estava com a família passeando por aí. Pois é. Isso é uma desonra para o povo do Rio de Janeiro. Nós fomos exemplares, nós temos elogio do CREMERGE, da Sociedade de Medicina e Cirurgia, da Academia Nacional de Medicina, todos elogiaram o Rio. Só ele que, para ganhar a eleição, ofende a nossa classe médica. Gente, aí é até difícil. Os números são oficiais. São Paulo, a cidade de São Paulo teve 14,2 mil óbitos, o Rio teve 13,1 mil óbitos, né? Então, eu não sei onde é que ele arrumou esses números em relação a São Paulo. Né? O que nós tivemos, e a verdade que nós tivemos é isso, nós tivemos o dobro do índice de letalidade, por incompetência, por despreparo, por incapacidade de dialogar com o governo do Estado, por incapacidade de recuperar os leitos existentes da rede municipal. Hoje mesmo, acho que foi aqui na TV Globo ontem, mostrou lá o Hospital de Acari com leitos fechados, o hospital que está pronto, podia ter legado nessa história. Né? Você fazia, recuperava o leito e depois que a coronavírus terminasse, você tinha um leito lá recuperado. É lamentável o que a sua incompetência fez com a vida de tantos cariocas, Crivella. Lamentável. Candidato Eduardo Paes, sua vez agora de fazer a pergunta. Crivella, no segundo turno de 2016, né, você disse aos 4 cantos que o seu adversário ia aumentar o IPTU, né, e que você não aumentaria o IPTU em
hipótese nenhuma. Né? Você agora na campanha diz que vai reduzir o IPTU que você mesmo aumentou. Né? E você aumentou para a população da Zona Oeste, da Zona Norte. Em algumas situações você aumentou até 10 vezes. Né? Por que o carioca devia acreditar na sua palavra dessa vez do sujeito que disse que não ia aumentar o IPTU e aumentou o IPTU? Porque eu não sou como você, Eduardo. Eu não sou réu em 20, 30, 40 processos. Eu não sou réu, Eduardo. Eu não serei preso como você pode ser preso a qualquer momento. Os números que ele dá de Covid são errados. Por favor, consulte o meu site, conheça a verdade, Sistema de Informação de Mortalidade do Governo Federal. Nós temos no Rio de Janeiro 1.300 leitos. Hoje, 900 estão ocupados, 400 podem ser abertos, se a onda necessitar. E nós estamos preocupados com a vida das pessoas e não mentir para fazer propaganda eleitoral ou querer vencer a eleição. Isso não interessa para nós. Eduardo, tive que aumentar o IPTU, mas agora propus na Câmara dos Vereadores para reduzir. As pessoas em 2021 vão pagar o que pagaram em 18 e em 2022 pagaram em 17. Isso foi obrigatório pelo rombo. Eduardo, você arrombou a cidade do Rio de Janeiro, deixando um déficit de 7 bilhões. Você conhece bem de rombo. 7 bilhões de reais para nós pagarmos, negociei 2. E a arrecadação caiu 10 bilhões, porque os investimentos deles todos não tiveram viabilidade econômica. O que deu as Olimpíadas? Gerou emprego? Gerou impostos? Não, quebrou todos os hotéis e deixaram lá aqueles, vamos dizer assim, monumentos ao desperdício que hoje geram um custeio horroroso para a cidade. Por isso, nós tivemos que aumentar o IPTU. Como já paguei os 5 bilhões, acho que é justo a gente reduzir o IPTU e quero que você assuma o compromisso agora dizendo que vai fazer isso. Agora não, assumi em março esse compromisso de reduzir o IPTU. Você pode ter certeza, a gente vai rever esse absurdo aumento que o Crivella fez. E não falo isso por causa de campanha, porque eu passei 8 anos na prefeitura e você não viu aumento de IPTU, você não viu aumento de imposto. Ele prometeu na campanha de 2016, acusou o adversário de que ia fazer aumento de IPTU, de que ia fazer e que ele não faria, e fez. Durante 8 anos você não teve aumento de IPTU. Nós vamos rever, eu quero falar para você, morador da Zona Norte, você morador da Zona Oeste, que está angustiado com esse IPTU absurdo que você recebeu, nós temos o compromisso dos 100 primeiros dias de governo, mandar a revisão dessa planta de valores, resolvendo situações absurdas que o Crivella, mais uma vez, faltou com a palavra com a população. Ele não consegue responder as perguntas que são feitas, fica sempre... Aliás, parece até que eu sou o prefeito atualmente, né? Eu fui sucedido pelo pior prefeito da história do Rio. Por isso a cidade está nessa crise tão grande. Ele diz que agora tudo vai começar, né? Eu quero lembrar que ele não tem dinheiro para pagar o 13º salário dos servidores. Disse isso ontem, lá na TV do tio dele. Não disse isso não, isso é mentira dele. Nós vamos pagar o 13º. Eduardo, vocês sabem, mente muito. Agora o problema não é mentir. O problema dele é que ele vai ser preso. O Eduardo cometeu os mesmos crimes que o Cabral e o Pezão, não tem como escapar. Eduardo, se você fizer isso no dia 1º de janeiro, não vai ter efeito para o ano que vem. Deixa a Câmara votar isso agora. Tiago Carribeiro, Caiadinho, Jorge Felipe, dizem que não votam porque você pediu para não votar. Nós temos que votar semana que vem para valer no ano que vem. Senão esse aumento não dá. Essa coisa de dizer que vai fazer no dia 1º de janeiro é conversa fiada. E outra coisa, pessoal da Zona Oeste, ele não fez o atualiza, não voou o drone aí, não aumentou barbaramente o IPTU aí para vocês? Agora é hora de votar na Câmara já, para valer no ano que vem. Candidato Marcelo Crivella, agora quem faz a última pergunta desse debate. O senhor tem 30 segundos. A última pergunta do debate. Eduardo Cabral, não, desculpe. Eduardo Paes, você é réu por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, 18 processos de corrupção passiva. Seu secretário de obras está preso por 76 anos e 20 dias. Seu secretário de saúde, bens indisponíveis. Um monte de corrupção e acusação. Eduardo, você não tem vergonha de ser candidato e colocar em risco a prefeitura? Crivella Witzel, não. Porque você me lembra muito o sujeito que eu enfrentei em 2018, aliás, que teve o seu apoio. Né? Eu, ao longo dos últimos 4 anos, Crivella, fui acusado de tudo por você. Não tive nenhum tipo de foro privilegiado, ao contrário de você. E estou aqui, Crivella, você não vai ganhar essa eleição no tapetão. Se você tivesse feito um governo de realização, as pessoas estariam reconhecendo o seu governo. O que a gente está vendo é isso, é o pior prefeito da história do Rio de Janeiro. É unânime essa afirmação. O próprio presidente da Câmara veio a público dizendo que você mentiu, né? Você está agora querendo jogar essa responsabilidade neles. E, Crivella, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe como é que eu lido com a corrupção? Se, eventualmente, você pode ter até uma pessoa próxima a você que seja descoberta a corrupção.
Eu sou duro com essas pessoas. Eu botei para correr, fui duro com o Alexandre Pinto quando ele foi descoberto, uma grande decepção. O Rodrigo Bettler, esse que te assessora aqui no intervalo, quando ele confessou que tomava dinheiro da prefeitura, eu botei ele para correr perto de mim, virou seu assessor. Você não tem coragem de falar desse Rafael Alves, presidente do QG da Propina, duvido. Por que você ligou para ele quando ele estava sendo preso, Crivella? Você ligou, um delegado atendeu, todo mundo viu na televisão. A diferença nossa é essa, Crivella. Às vezes, na vida pública, você pode até estar próximo de pessoas que têm problemas. Mas quando o problema surge, eu faço questão de ser contundente para mostrar que eu não tenho relação nenhuma. Você está com um assessor aqui que eu botei para correr. E o Rafael Alves, Crivella, o Rafael Alves, você ligou para ele na hora que você estava sendo preso. Ele estava sendo preso. Por que você ligou para ele, Crivella? O que você queria alertar ele, Crivella? Conta aí para gente. Eduardo Paes, você sabe para quem que ele estava ligando quando foi gravado? Para o seu assessor que está aí com você, o Marcelo. Os dois ligavam reclamando, os dois reclamavam de não serem atendidos. Por favor. Os dois, Marcelo Faulhaber e Rafael, reclamando que eu não atendia. Ora, Eduardo Paes, não tem nem a ética do bandido. O bandido diz que não acusa o outro bandido. O Eduardo foi cúmplice do Cabral. Tudo que Cabral fez por ele, ele jogou e empurrou o Cabral no buraco. A eleição dele custou 80 milhões de reais. Claro que essas propinas todas foram combinadas e não tem como escapar disso. Eu lamento profundamente que isso vai ocorrer. Olha, já participei de debate aqui e ali estava Cabral, Pezão. Ganharam também. Manipulação, mídia, pesquisas, estão presos. A mesma coisa vai acontecer agora. Será preso, infelizmente, e o Rio de Janeiro irá para o caos. Últimas palavras. Eduardo Paes será preso. É lamentável, ele não responde a pergunta do Rafael Alves. Rafael Alves era o chefe do QG da propina dele. Trabalhava dentro da Cidade das Artes, onde ele despacha normalmente. E ele contou a história aqui, negócio de gravação, não, foi o seguinte. Quando o Rafael Alves estava sendo preso, o delegado filmou isso, todo mundo viu isso, a televisão mostrou. Ele ligou para o sujeito para dizer, está tendo uma operação, e ele não consegue responder o que ele estava querendo dizer com o chefe do QG da propina dele. Né? Então, assim, é um conjunto de ataques, é uma incapacidade de apresentar propostas. Eu queria pedir desculpas a você que nos acompanhou aqui até agora, de ver tanta baixaria. Eu já tive aqui várias vezes debate também, inclusive já vencendo ele em 2008. E quero dizer o seguinte, ele me lembra muito o Witzel. Infelizmente, eu não queria isso não, mas vai acontecer a mesma coisa com ele que aconteceu com o Witzel. O candidato Marcelo Crivella pediu mais um direito de resposta, direito negado, candidato. Encerradas agora as perguntas, chegou a hora das considerações finais dos candidatos. Cada um terá 1 minuto e meio para deixar sua mensagem aos eleitores. Como Eduardo Paes abriu esse bloco, quem começa as considerações agora é, então, Marcelo Crivella. Senhores eleitores, o Rio de Janeiro corre o risco de eleger um prefeito que não vai governar. Processos contra ele andaram devagar porque não está no poder. Quando assumir o poder, isso vai correr. Eduardo será preso, não tem como. Eu liguei sim para o Rafael porque sou inocente. Tinha uma operação, sabia que o irmão dele, liguei para o irmão, não atendeu, liguei para ele para ter informações. Só isso e nada mais. Não há uma acusação contra mim, eu não sou réu em nada. Ele é em dezenas de ações. Tem dinheiro depositado na Suíça, em contas dele. Tem o número do banco, tem o nome do banco e o número da conta. Não tem como escapar. O juiz Itabaiana já disse. Fez uma busca e apreensão dele, porque ele não está preparado para o poder, ele não resiste às tentações do poder. Por favor, leia. O juiz Itabaiana tirou o sigilo, leia. É impossível escapar daquilo ali. E falo isso pesarosamente. Rouba, mas faz. O mandamento é não roubarás. Rouba, mas faz. O mandamento é não roubarás. Olha, lamento profundamente que o eleitor do Rio de Janeiro tenha que ver um debate como esse, mas é meu dever, como prefeito. Eu me elegi para cuidar das pessoas e eu peço a você que me permita cuidar das pessoas até que toda a população do Rio seja vacinada pelo coronavírus. Já tratamos 130 mil pessoas e eu quero ir até o final nesse trabalho. Por isso eu peço o seu voto. Não tem interesse pessoal. Eu quero cuidar das pessoas. Foi essa a minha campanha e é isso que eu quero fazer até o final. Agora as considerações finais do candidato Eduardo Paes. Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, desculpa por esse show de baixaria. Eu busquei aqui apresentar algumas propostas. Eu acho que, primeiro, eu quero agradecer a você que nos acompanhou aqui até agora, você que me recebeu nas ruas nessa campanha com tanto carinho, você que mesmo nos momentos mais difíceis permaneceu ali do meu lado, acreditando que a gente podia recuperar a prefeitura e fazer aquilo que a população está esperando. Domingo eu acho que é um dia
decisivo na história da cidade, né? Nós temos a chance de nos livrar do pior prefeito da história do Rio. Nós temos a chance de nos livrar de uma administração que foi omissa, que foi incompetente, que não deu resultado na vida das pessoas, que piorou a vida das pessoas. Ele se elegeu dizendo que ia cuidar da vida das pessoas e só piorou. Não tem essa história do já ganhou. Eu quero pedir que todos vocês não deixem de votar. A gente tem que dar um não contundente, dizer Crivella nunca mais. Esse tipo de gente não pode assumir a Prefeitura do Rio. Eu fui vereador, subprefeito, vereador mais votado do Brasil, deputado 2 vezes prefeito do Rio, pela primeira vez com 39 anos de idade. Errei como todo mundo, cometi meus erros, mas a gente fez muito pela cidade e pela população. Uma coisa que eu posso dizer hoje é que eu tenho aqui um cara com 51 anos e mais maduro, né? Mas eu tenho a mesma garra e eu vou dar o meu sangue para poder fazer a população voltar a ter dignidade. Eu quero pedir que você não deixe de votar e vote no 25 para fazer o Rio voltar a dar certo. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Estamos juntos, é 25. E assim encerramos o último debate com candidatos a prefeito do Rio nas eleições 2020. Agradecemos a Eduardo Paes, a Marcelo Crivella, a você, eleitor, pela sua audiência. Nós vamos continuar acompanhando os últimos momentos de campanha dos 2 candidatos. E domingo, a cobertura completa aqui na Globo da votação e da apuração das eleições. Uma boa noite para você.